A juventude é um momento único que molda as pessoas para a vida adulta. Porém, múltiplas mudanças físicas, emocionais e sociais podem tornar os jovens vulneráveis a condições de saúde mental. Segundo dados de pesquisa Datafolha, em 2022, 80% dos brasileiros de 15 a 29 anos apresentaram algum problema de saúde mental. Entre os principais sofrimentos estão os pensamentos negativos, dificuldade de concentração e crises de ansiedade. A maioria dos problemas é relatada por meninas e mulheres, com 90%, contra 76% dos meninos e homens. No Piauí não é diferente. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde nesse mesmo ano, a taxa de mortalidade por suicídio na faixa etária de 10 a 29 anos é a maior em comparação com outras faixas etárias. Entre os jovens piauienses, quase um terço passou por algum transtorno mental em algum momento de suas vidas, e mais de um quarto ainda está lidando com essas questões no presente. Desde criança eu sempre tive muita ansiedade, né? Na infância eu tive uns episódios de ansiedade muito fortes, onde eu chegava a dar febre, a vomitar, sabe? De tanta ansiedade em alguns eventos, em alguns momentos. Só que aquilo naquela época ninguém levava muito a sério, né? Não tinha uma perspectiva que tem hoje em dia. E assim eu fui crescendo, né? E na adolescência alguns sintomas se intensificaram, né? Muita irritabilidade, muita instabilidade emocional, né? E só que também não se falava em questões emocionais. A primeira vez que eu fui no psicólogo eu tinha uns 19 anos, 17 anos mais ou menos. Só que eu não gostei da consulta e não voltei mais. Só voltei mesmo quando foi na pandemia, né? Porque eu estava sofrendo realmente com muita ansiedade, estava passando muito mal, tinha muitas crises, quase que diariamente, né? E aí eu recebi um diagnóstico de borderline, que foi um divisor de águas para mim, né? Porque eu passei a entender o porquê de determinados comportamentos, de determinadas reações, comecei a identificar os gatilhos e principalmente aprendi a me regular mais emocionalmente. Ele começou a sentir, né, umas crises de ansiedade, um comportamento que ele não tinha antes, né? E uma irritabilidade, uma inquietação, né? E isso foi no período da pandemia, quando ele passou a assistir aula em casa, que ele ficou longe do convívio social, ficou muito isolado, né? E só que eu já tinha percebido, fui atrás de outras ajudas, mas eu não encontrei o apoio que eu encontrei aqui, né? Levei ele, passei em 2 psicólogos, né? E eles não puderam dar um diagnóstico correto do que o Andrei tinha, né? Eu ficava ansiosa, né, mãe? Em casa, eu não conseguia me concentrar na aula online. Eu já tive uma conversa com meu pai, teve uma época que a gente conversou sozinho e tal. Aí eu não gostava de ficar olhando pra aquela tela do celular, praticamente a tarde todinha. E eu não conseguia me concentrar, eu ficava chateado, triste e um pouquinho frustrado. E também foi um desafio muito grande para mim, porque eu fiquei muito nervosa quando eu vi ele com aquele comportamento diferente, né? Eu fiquei muito preocupada, isso me deu uma ansiedade muito grande também, né? Então assim, e pra gente se adaptar às circunstâncias, para ajudar ele, né? Eu tive que trabalhar a paciência, né? A calma, para mim poder ajudar meu filho, que naquela hora ele estava precisando de mim, você sabe que a família é a base também, né? Eu tinha mais ou menos para os 18 para os 19 anos, tinha acabado de me formar. E eu trabalhava num lugar onde eu era abusada psicologicamente, eu era atendente de uma cafeteria. E a minha chefe, ela era extremamente grossa e chegou a ponto de eu passar mal no meu ambiente de trabalho
e ela dizer, ah, não é nada, levanta e continua. E isso com o tempo foi desencadeando uma ansiedade que eu não sabia que era uma ansiedade por conta da minha dificuldade de expressar meus sentimentos. Eu estava passando por essa situação difícil no trabalho, sendo abusada psicologicamente todos os dias, exaustivamente, porque nada estava bom, nada estava certo, a gente não prestava para nada. E essa dificuldade de eu me expressar não fez com que eu não falasse com os meus pais sobre o que estava acontecendo no meu ambiente de trabalho, porque tecnicamente eu ainda era nova, né? E eu ainda estava sob a responsabilidade deles. E desencadeou uma dor no braço. Começou com a dor no pulso, e aí eu achava que era por conta do cansaço do meu dia de trabalho, que era muito corrido. E também por conta da posição, né? Eu era atendente, então eu ficava segurando a bandeja aqui na mão. E aí eu achava que estava doendo por eu estar segurando do mau jeito. E aí essa dor, ela irradiou pro cotovelo, que irradiou pro ombro. E quando eu percebi, já estava nos 2 braços. Estava dando uma dormência à noite, principalmente. E muita cãibra, muita cãibra. Eu lembro que teve noites que eu acordava chorando, sem saber o que estava acontecendo, sem sentir meus braços. E aí foi quando eu fui atrás de um ortopedista e eu tomei medicação, fiz um tratamento e não melhorava. E eu tinha que continuar trabalhando por conta disso, por conta do meu trabalho, que ele não me permitiu parar na época. E aí foi quando eu finalizei o tratamento com o ortopedista, ele disse, olha, talvez o problema esteja um pouquinho mais a fundo. Vai no neurologista, talvez seja um problema neurológico. E aí eu fui no neurologista, o neurologista começou a conversar comigo e ele percebeu que eu estava com sintomas de ansiedade e depressão não verbal, que é quando a gente não consegue verbalizar o que está acontecendo e o nosso corpo simplesmente reage e te dá todos os alertas possíveis para dizer que, olha, alguma coisa está errada com você. E aí eu comecei a fazer acompanhamento com o neurologista, eu comecei a tomar antidepressivo e precisei me ausentar do trabalho. E aí eu lembro fortemente que quando eu fui pedir demissão, eles não quiseram aceitar minha demissão. E foram 3 meses onde eu não falava, eu não me comunicava, eu não comia direito, eu não me levantava para tomar banho, eu só me levantava pro básico, do básico, do básico, e ficava deitada assim, olhando para a parede. Até que chegou no meu limite dos 3 meses e a minha cabeça ela tava uma confusão total de medo, insegurança. E aí chegou num ponto que minha irmã estava tão preocupada comigo, de eu não falar, de eu não me comunicar. E toda vez que alguém falava comigo, eu só começava a chorar descontroladamente. E aí ela veio e disse, olha, tem uma amiga minha que vem aqui esse final de semana, queria que tu conhecesse ela. E eu só fiquei parada, olhando assim pra ela, com cara de, tá bom. E aí quando essa amiga da minha irmã chegou, ela era uma psicóloga e eu tive que... ela literalmente tinha bolado a intervenção. O que a gente encontra hoje na prática do psicólogo clínico é a ansiedade, né? Então o carro-chefe aí é a ansiedade, a depressão e recentemente também pela divulgação da importância aí do uso consciente do celular, também a dependência de celulares, de jogos, né, desse meio virtual. Então hoje a gente tem aí adolescentes com muitas demandas de escola, muitas demandas também sociais que exigem e que eles têm muita dificuldade de resolução de problemas. E aí, consequentemente, tem a elevação do nível de ansiedade, que é algo normal, que faz parte da vida da gente, mas que de fato pode realmente, né, se tornar um transtorno. Então, de fato, são esses, depressão, ansiedade e hoje a questão do celular. Ansiedade. Se eu fosse enumerar, botar em primeiro lugar a ansiedade e a depressão também, né? Porque aí você começa com um sintoma de ansiedade, vai passando por aquele sintoma de o sentimento de não valia, de não pertencimento. Isso acaba gerando angústia. Os adolescentes hoje, até as crianças estão se perguntando, estão sem um sentimento de valor na vida, de sentido. Está faltando muito sentido na vida dos adolescentes e das crianças também. Hoje a gente vive numa sociedade extremamente complexa, né? Então, assim, são muitas demandas desde a infância. Desde a infância a gente tem cobrança por nosso filho fazer atividade física e de forma perfeita,
de tirar boas notas, né? A gente mora numa cidade, Teresina, né, o estado do Piauí, que é muito preocupado com a questão cognitiva e que, bom, hoje também tem preocupação com as questões emocionais das nossas crianças e adolescentes, mas hoje, de fato, é uma questão de complexidade de demandas, né? Então é muita demanda, é muita atividade e exige que a gente faça de forma perfeita, né? Então, assim, errar significa incompetência, né? E não é isso, errar significa que eu estou aprendendo. Eu só vou aprender se eu tropeçar aí no caminho. Então, acho que a gente precisa ter muito cuidado com essa cultura da perfeição, da necessidade das crianças e adolescentes estarem com score altíssimo, porque só assim significa que eles têm competência e que eles serão felizes. E não é isso, né? Então, hoje a política de saúde mental, ela vem justamente trabalhando com essa perspectiva de que a gente é feliz cognitivamente, socialmente, emocionalmente, economicamente. Então, tem uma gama de coisas que trazem bem-estar para as pessoas. Não só a gente ter um score alto. É nessa época que a gente está se construindo como ser humano, né? Está na construção da personalidade. Assim, o processo de construção, ele é durante a vida toda. Mas é nesse momento que a gente fica com aquele sentimento de busca, de construção, de personalidade, de busca de grupo. E a gente está num momento que a gente está muito sem esse sentimento de familiaridade, de amizade. As crianças estão muito mais isoladas e também com a questão da internet a gente está buscando muito, as crianças estão buscando muito a questão da autocomparação. Isso acaba muito influenciando esse sentimento de ansiedade, o sentimento da depressão. Isso tudo influencia muito. E na idade da adolescência, isso tudo fica muito mais potencializado, os sentimentos. Como você não tem uma carga ali de história, você não tem você não tem um arcabouço muito grande de vivências, você não sabe lidar com as situações que aparecem, né? Com os sentimentos, tudo fica muito misturado. E o que eu entendo que mais contribui para o adoecimento da criança, do adolescente, tanto no âmbito familiar quanto no social, muitas vezes é a forma como as pessoas falam sobre as dificuldades que eles têm, né, o julgamento das pessoas, né, a forma como isso é tratado dentro da escola, né, com os professores, com os funcionários da escola, né, eu acredito que na família, boa parte disso também é a forma como a família conduz ali a criança, o adolescente, seja no formato educacional, a forma como convive, né, como se comunica com essa criança, com esse adolescente, que contribui muito de forma negativa para esse adoecimento. Sim, porque até hoje a saúde mental ela é tida muito como frescura, né? A gente tem muito a falar, na minha época não existia depressão, na minha época tudo se resolvia com... A criança está com falta do que fazer, se resolvia com a chinelada. Então ainda tem muito o preconceito, né? E principalmente com a saúde mental e com a saúde mental das crianças. A gente não valoriza a saúde mental das crianças e dos nossos adolescentes. A gente coloca eles num tipo, isso é falta do que fazer, não tem nada com que se preocupar na vida, só estuda e fica com mimimi, né? É muito colocado como mimimi ainda o adoecimento mental dos nossos jovens. A primeira coisa é o comportamento, porque eu acho que é uma das coisas que eles vão expressar de forma natural e espontânea na vida deles. Então, a primeira coisa é o comportamento. E outra coisa que eu acho que deve ser observada é a fala, né? Muitas vezes os pais deixam passar, né, os familiares ou os responsáveis deixam passar a fala deles, né? E a fala é muito importante, porque diz muito sobre o que está acontecendo de forma interna, né? Então, acredito que esses dois são os principais. Então, assim, o que é um transtorno mental? Essa pergunta é muito importante para que a gente faça a conscientização da sociedade, né? Um transtorno mental é quando algo está comprometendo a sua vida. Quando o meu adolescente, por exemplo, ele tem preocupações frequentes com a prova, mas ele tem uma preocupação que faz parte da obrigação que ele tem, né, de vida, de fazer suas atividades escolares. Mas quando ele já tem uma preocupação que, de fato, ele não consegue dormir direito, ele passa mal no momento que ele vai fazer a prova, ele fica com sudorese, com taque cardíaco, aí a gente começa a ter uma preocupação. Assim como na depressão também.
chorar faz parte da vida, o sofrimento humano é inerente a gente. Mas quando você observa que, de fato, ele passa 2, 3 dias com choro, sem um motivo ali, que nem ele consegue identificar o que é, uma tristeza profunda, uma dificuldade de ir na escola. Então, eu peço que os pais, né, fiquem atentos a isso, pais, cuidadores, professores, né, porque, de fato, ali tem uma mudança mesmo na rotina daquela criança, e essa mudança significa, no caso, que eu expliquei, adoecimento mental. O principal problema que os jovens relatam, na realidade, é a dificuldade em se sentir compreendido pelas pessoas, geralmente pela família e especificamente os pais, né? Em geral, eles demonstram essa dificuldade em se sentirem acolhidos dentro da família. Uma das coisas que é importante hoje, que a gente tem, por exemplo, treinamento de pais aqui no nosso espaço, na clínica, a gente trabalha nessa perspectiva, né, de treinar, de educar, porque a educação da década de 80 e de 90 é uma educação que é completamente diferente da de hoje, né. Então, a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que pontua que nós precisamos mediar conflito com nossos filhos, não punir como na geração anterior acontecia isso, uma punição, inclusive punição corporal, que a gente sabe que a educação ela veio desse caminho de punição corporal, né, de disciplinar através de uma autoridade sem diálogo. Então, acho que o primeiro caminho é o diálogo, né? Aprender a conversar com seus filhos, aprender a conversar com o seu aluno, porque a partir daí você consegue criar uma ponte para saber qual é a dor desse aluno, a dor do seu filho. Então, assim, eu acho que o diálogo é o primeiro passo. Primeiro, porque as crianças e os adolescentes estão se isolando muito. A gente tem hoje em dia um fenômeno que são os jovens de quarto, porque perde-se a interação com os outros, a interação real, né? Física, perde-se a brincadeira, as crianças hoje em dia não estão mais sabendo brincar, não vão mais para a rua jogar bola. Aí claro que isso aí entra a questão da segurança também, mas quanto mais você se isola no quarto, mais você fica aberto para tudo de prejudicial que na internet. Claro que a internet tem muita coisa boa, sim, mas uma criança sem supervisão, um adolescente sem supervisão, acaba a questão da autocomparação, de achar que é a vida do outro, que é tudo que a gente sabe que a vida da internet é toda montada, mas o jovem não tem esse pensamento, não tem essa construção. Ele acha que a vida do outro sempre é melhor do que a dele. Aí entra as comparações com a autoimagem, a comparação de vida, e isso tudo acaba deixando as nossas crianças mais isoladas e mais adoecidas. Eu acredito que a nossa equipe ela é muito bem conversada no sentido de trazer uma escuta mais ativa, né? Seja do médico, psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, do assistente social, do educador, qualquer que seja o profissional, vai ter essa escuta mais apurada, porque nós mesmos nos articulamos no sentido de trazer esse entendimento de que tem pessoas com adoecimento mental, né, com dificuldades. Muitas vezes não se trata só do adoecimento e a gente não intitula, né, o paciente como a pessoa que tem transtorno tal, mas é a pessoa que precisa de ajuda, simplesmente uma pessoa que está precisando de um suporte, de uma escuta, e aqui é um ambiente sem julgamento, então eu acredito que eles se sentem muito à vontade nesse sentido, de não se sentirem pessoas julgadas, né, mas acolhidas. O CAPS ele tem a missão, né, de favorecer e principalmente de contribuir com a saúde mental de crianças e adolescentes que sofrem com algum tipo de transtorno mental grave, severo e persistente. E nessa perspectiva, ele vem juntamente com a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, né, articular, né, uma estratégia de cuidado nessa assistência de uma forma mais humanizada e de uma forma integral. Então, o CAPS ele funciona como porta aberta, então não precisa de nenhum tipo de encaminhamento. Qualquer criança ou adolescente que esteja passando por algum tipo de sofrimento, seja ele no âmbito da saúde mental, emocional mesmo, ele pode estar vindo aqui no CAPS, vai estar realizando uma triagem, onde uma equipe vai estar especializada e direcionada a avaliar qual é essa demanda, se essa demanda realmente compete ao dispositivo, e aí a partir disso o tratamento ele é conduzido ou muitas vezes encaminhado. Tem uma resistência de algumas pessoas, né? Quando o familiar chega aqui, muitas vezes chegam vendo a necessidade do suporte, né? Mais nessa questão da necessidade de precisar de ajuda, né? E com relação a essa questão
do preconceito, a gente quebra isso muito através da nossa fala. A gente reforça o porquê dessa pessoa estar aqui, por que ele é um perfil de atendimento de CAPS, né? Qual é a necessidade que a gente encontra dele ser assistido, né, pelo CAPS. Então, por mês a gente tem uma faixa de atendimentos contínuos, né, de 300 prontuários ativos, regular, participando das atividades que nós desempenhamos, sejam elas individuais ou em grupos, ou outras atividades que estão articuladas dentro do plano e estratégia de tratamento para esse público. Mas, além disso, nós temos a triagem, que é em torno de 120 a 180, às vezes até mais, chegando a mês que a gente consegue fazer até mais de 500 triagens, né, diante dessa demanda que a gente observa da comunidade. As crianças que a gente recebe com alguns tipos de transtorno aqui é TDAH, autismo, né, outros tipos de transtornos também que ainda estão em uma certa avaliação, como o TOD também, que é o transtorno opositor desafiador, e outros tipos de transtornos mesmo mental grave, como psicose, que a gente vai investigando primeiro para conseguir estar dando a condução do tratamento. Se as pessoas tiverem mais empatia pelo sofrimento, pela dor do outro, isso vai facilitar bastante. E como a gente tem um meio muito forte de comunicação, que são as redes sociais, eu acredito que trazer isso também para as redes, já que antes foi colocado como o CAPS sendo algo que é relacionado a um meme, a uma brincadeira, dele ser levado em consideração como algo importante, como algo que contribui fortemente, né, para ajudar, algo que pode ser suporte. A gente não teve receio. Na hora que eu percebi, a gente veio logo buscar ajuda. Porque você sabe que o quanto mais cedo a gente busca ajuda, melhor. Eu só queria agradecer, né, a toda a equipe do CAPS. A gente é muito bem tratado, desde o psicólogo, o doutor, até as meninas da cantina, né? E toda a equipe aqui, né, a Leidinha, todo mundo aqui, a gente é muito bem acolhido aqui. Eu acredito que eles fazem mais do que eles podem, né? Porque se a gente tivesse, se viesse mais dinheiro para ser aplicado aqui, a gente teria um tratamento. Eu posso dizer que aqui, que o CAPS, aqui o SUS aqui, é o melhor plano de saúde que a gente tem. Muito obrigada por esse CAPS que existia. Muito bom, foi muito importante para mim. Hoje a gente fala, tem até um projeto muito interessante, né? Ainda não acontece aqui no Piauí, que é primeiros socorros psicológicos para os adolescentes, para que eles possam entender que, por exemplo, se um amiguinho dele tiver com uma crise de ansiedade muito intensa, um adolescente de 12 anos, se ele tiver um curso que existe de primeiros socorros psicológicos, ele pode tentar ali fazer algo mais rápido, a gente sabe, né, para diminuir aquele quadro de ansiedade e pedir ajuda de um profissional qualificado. A sociedade como um todo, ela pode oferecer, tá? Seja os amigos, os pais, a família, qualquer pessoa, oferecer esse acolhimento, tá? Que o próprio CVV também já oferece. Como eu falei, sem crítica, sem julgamento, sem oferecer nenhuma espécie de retaliação emocional, sem críticas. Esse tipo traz com que a pessoa se sinta acolhida efetivamente, né? E se estimulada, inclusive, a buscar as suas próprias respostas. Essa, de certa forma, é o que a gente faz no nosso trabalho. O momento necessário de pedir ajuda é quando a gente percebe que a gente não está dando conta. Então, quando a gente nota que eu não estou dando conta disso daqui que está acontecendo comigo, eu preciso procurar ajuda, né? E se não consegue encontrar ajuda nas pessoas do convívio social, o CAPS é a ajuda, né? É o suporte. E aí a pessoa vai encontrar muito bem. Principalmente depois da pandemia, porque generalizou, né? Generalizou, ficou uma coisa mesmo de calamidade pública, digamos assim, e fica mais fácil, inclusive, para a gente conseguir lidar com isso, porque parece que tem menos preconceito, né? Menos dificuldade de falar, as pessoas absorvem melhor, embora ainda seja bem difícil. E o apoio das pessoas não são todos, porque nem todo mundo entende, mas as que entendem, assim, ajudam bastante.
O Centro de Valorização da Vida, o CVV, traz um suporte emocional através do apoio, da conversa amiga, sigilosa, anônima. A pessoa que nos liga através do telefone 188, que é a nossa principal forma de acesso, esse telefone é gratuito. A pessoa que nos liga, mesmo que ele não tenha crédito no celular, ele pode fazer essa ligação gratuitamente, tá? Sem nenhum critério de horário de atendimento. Você vai ser atendido pelo nosso voluntário dentro do horário de plantão do voluntário, e as ligações elas são feitas qualquer dia da semana, de segunda a domingo. Estamos 24 horas trabalhando, e a pessoa vai sempre encontrar um voluntário disponível a fazer uma escuta amiga, como eu falei já, sem críticas, sem julgamentos, sem direcionamento, em respeito à autonomia de cada pessoa que nos procura. Tá? E nós temos outra forma também de atendimento, que é através de um chat pela internet, através do site cvv.org.br. E quem quiser ainda mais anonimato, pode acessar os e-mails do CVV, que é o cvv@cvv.org.br, e conversar com nossos voluntários também. Então, nossa missão aqui, né, enquanto dispositivo que está articulado, que está à disposição da comunidade, é trazer essa rede de apoio para essas famílias, dizer que podem contar conosco nesse processo, que nós vamos estar aqui juntamente com cada um para ofertar aquilo que está dentro do nosso alcance também, mas que a gente também possa buscar outras alternativas para, juntamente com as famílias, a gente conseguir ter a efetividade desse serviço. Busque ajuda, vá nos hospitais, vá no CAPS, vá onde que tiver que ser, não terceirize isso, sabe? Porque muita gente com depressão, né? No meu caso, eu tenho episódios de depressão, mas eu não tenho depressão, graças a Deus. Mas a depressão a gente sabe que leva a lugares bem complicados, né? E até as pessoas que tiram a própria vida. E para que isso não aconteça, eu acredito que o trabalho do profissional, vem em primeiro lugar. Então, busque ajuda. Para os familiares, para os amigos dessas pessoas que estão passando momentos de depressão, eu recomendaria buscar se aproximar dos jovens, oferecer esse ombro amigo que nós voluntários do CVV oferecemos, e procurar entender a dificuldade que eles têm, e no caso, eventualmente, da gravidade até da necessidade que o jovem esteja passando, estimular a busca realmente de uma ajuda profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, entendendo que esses profissionais são como qualquer um outro de uma especialidade qualquer da medicina. Quando você está com problema de coração, você vai no cardiologista, e estando com problemas emocionais, os profissionais são esses, o psicólogo e o psiquiatra. E não tem nenhuma razão contra para buscar esses profissionais, são os mais adequados para superar esse problema dos jovens. E hoje a psicologia está muito mais acessível. A gente tem vários projetos aí na internet de plantão psicológico com valores mais acessíveis, de atendimento com valores mais acessíveis. A gente ainda tem muito problema de procura. As pessoas não buscam por várias questões. Preconceito, eu não estou ficando louco, eu acho que deixa eu conversar com meu amigo que eu vou melhorar, vai passar, né? E assim, não passa, vira um transtorno, né? Quando busca a gente já está realmente no nível mais de sofrimento agudo. Se você tem ansiedade, se você tem depressão, ela não é uma coisa que, pronto, acabou o tratamento, você está curada, siga a sua vida, isso nunca mais vai lhe atormentar. Não, são dias. E tem dias que a ansiedade, ela toma de conta e a depressão, ela toma de conta. Mas é um dia de cada vez. E a gente aprende que no meio do processo tem dias bons e dias ruins, mas que o dia ruim, ele sempre vai acabar e o dia bom, ele sempre vai existir. Então, por mais que eu esteja num dia ruim, eu tenho que pensar que amanhã vai ser um dia bom, ou que, mesmo que amanhã não seja um dia bom, mas uma hora o dia bom vai chegar. Tudo na vida vai passar, por mais que seja doído, por mais que seja sofrido, é uma fase, né? Você buscando acolhimento, você buscando ajuda profissional, tem jeito. Enquanto há vida, há a esperança. Eu acredito muito nisso.